Bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui hoje para a aula número 9 e continuando aquele assunto sobre quando e pelo que devo orar, onde eu disse na aula passada que são 5 aulas. Então hoje seria a segunda aula sobre esse tema, não é? Então, vamos mais alguns pontos pela qual nós devemos orar. Ok? Pastor Paulo Rogério da Cunha falando de Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. Vamos lá? Então vamos lá. Colocar modo apresentação. Ok? Pelo que devo orar? Aula número 9. Quando e pelo que devo orar? Vamos apresentar mais alguns pontos que nós colocamos aqui. Ore para que Deus faça justiça ao seu povo em sua causa. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Nós devemos orar, não apenas por nós, mas às vezes pelos pastores, pelos líderes, por missões, por irmãos e irmãs que estejam pregando o Evangelho e que estejam, nesse momento, sofrendo algum tipo de injustiça. Nós vemos a igreja perseguida, que só de apresentar a palavra de Deus, às vezes são condenados, são jogados a prisões, são separados das suas famílias, né? Às vezes, homens e mulheres, né, que estão tentando mostrar a veracidade da palavra de Deus, e o diabo coloca pessoas para inverter as situações. Não é? A igreja tem passado por isso. Homens tentando ensinar a verdade e outros homens tentando inverter as situações. Mostrar que não é bem assim. Deus não é tão assim como falam e tudo. Então, orem para que Deus faça justiça ao seu povo em sua causa. Acaso Deus não fará justiça a seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Há muitos, há igrejas, há pastores, há líderes, há irmãos e irmãs que estão de joelho pedindo: Senhor, eu estou falando o que é certo, estou dizendo o que é certo, estou pregando a sua palavra e a injustiça está sobre mim. Senhor, faça justiça. Então devemos juntar a eles e clamar a Deus para que Deus faça justiça àqueles que estão pregando a veracidade bíblica. Não estão espalhando água com açúcar. Não estão fazendo do evangelho um mix, uma salada, uma vitamina, mas que estão realmente comprometidos com a vontade de Deus e a veracidade bíblica. Então, pelo que devo orar? Eu devo orar para que Deus faça justiça ao seu povo em sua causa. Ore para que Deus salve os que não são cristãos. Irmãos, além de ser uma obrigação, nós devemos orar. A obrigação é ir de pregar o evangelho a toda criatura. Estamos pregando o evangelho a toda criatura, sim.
Mas, se nós pegarmos povos, línguas e nações, há outros irmãos e irmãs que também estão fazendo a mesma coisa. E estão pregando para que sejam salvos aqueles que ainda não têm Jesus. Olha o que Paulo fala em Romanos. Irmãos, o desejo do meu coração era o desejo do coração de Paulo. E a minha oração fazia parte da oração de Paulo a Deus pelos israelitas, é que eles sejam salvos. Paulo sabia muito bem, não é? Porque Paulo era um fariseu, então ele entendia muito bem o que se passava na nação de Israel e que eles ainda esperavam um Messias que já tinha vindo. E ele orava, que era o desejo do coração, que aquela nação fosse salva. Irmãos, nós temos orado pela nossa nação, não é? Eu sei que aqui essa mensagem ela tem chegado à Itália, tem chegado à Inglaterra, tem chegado a Portugal, Brasil, Estados Unidos. Temos orado pela nossa nação, ou pela nação em que eu estou vivendo, para que o povo da qual eu habito no meio deles sejam salvos? Pelo que devo orar? Ore para que Deus salve os que não são cristãos. Ore pela ousadia na proclamação do Evangelho. Paulo diz em Efésios: orem no Espírito em todas as ocasiões. Uau! Em todas as ocasiões. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dado a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, que é a salvação, em que o Espírito Santo revela ao homem a sua necessidade de mudança de vida. Por isso que eu tenho que pregar. Que nós sejamos homens e mulheres intrépidos, com coração ardente pelo Evangelho, pela pregação do Evangelho, que nós possamos pregar esse Evangelho destemidamente, sem medo, para que ele seja conhecido, para que o Espírito Santo nos dê uma mensagem a fim de que a salvação seja apresentado aos homens de uma forma clara, simples, mas poderosa. Nós devemos orar pela nossa ousadia na pregação do Evangelho e também orar por aqueles irmãos que pregam o Evangelho, aquelas irmãs que pregam o Evangelho, para que eles tenham ousadia na pregação, que sejam destemidos, mostrando ao mundo um Jesus Salvador. Olha, agora, Senhor, considera ameaças dele e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Sempre enfrentaremos a barreira satânica. O diabo não quer que o evangelho seja pregado. É por isso que aqui Lucas, quando escreve em Atos 4, ele mostra isto, que era para considerar a ameaça daqueles que estavam querendo impedir a pregação. Mas também, Senhor, capacita os teus servos para anunciar a tua palavra corajosamente. Oremos, irmãos, irmãs, para que nós anunciemos a palavra de Deus corajosamente, porque há poder. O evangelho é poder para a salvação de todo aquele que crê. E esse poder é demonstrado através de nós. Então nós devemos orar para que Deus nos capacite, para que tenhamos poder
de anunciar corajosamente, independente das astúcias ciladas do diabo. Então, pelo que devo orar? Eu devo orar pela minha ousadia na proclamação do Evangelho e também pela ousadia daqueles que estão pregando o Evangelho. Pelo que devo orar? Ore pela ousadia na pregação do Evangelho. Ore por sabedoria vinda dos céus. Se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Nós já lemos esse versículo em outras aulas, mas aqui ele cabe também. Você ora por sabedoria dos céus? Ou você ora por aquilo que você ouviu, mas não conferiu? Você é um crente bereano? Ou você é um crente, me desculpe a expressão, Maria vai com as outras? O que aquele pastor falou, o que aquele homem falou, eu vou repetir, papagaio de pirata. Não, confira. Os crentes em Bereia conferiam o que Paulo falava. Mas eles conferiam para saber se Paulo estava errado? Não. Eles conferiam para que a sua fé fossem fortalecidas e que a sua sabedoria vinda do alto fosse crescida dentro deles. Hoje nós estamos indo muito assim, o irmão falou, o pastor está falando, não, mas ele é um homem de Deus. Ele é um homem de Deus ou é um homem de sucesso? Ele é um homem de Deus ou é um homem conhecido? Eu não estou dizendo que esses homens, que são conhecidos ou são homens realmente de Deus, não falam sobre Deus. Mas nós estamos tendo muitos enganadores. Muitos homens que estão fazendo do púlpito picadeiro de circo. E com palavras maliciosas enganam a muito. Você está sendo um deles? Se você orar e pedir sabedoria vindo de Deus, você saberá discernir o Espírito, se aquilo que está sendo falado é pelo Espírito de Deus ou pelo Espírito do homem. E isso vem por sabedoria. Então, ore para que, pedindo a Deus a sabedoria, Ele te dê e que, sendo concedida a ti, você possa, com sabedoria, discernir o Espírito de Deus e o Espírito do homem. E também, por sabedoria, pregar o santo e sacro Evangelho de Cristo. Porque devo orar? Ore por sabedoria vinda dos céus. Ore para que Deus estabeleça uma liderança comprometida com Ele e não com seus interesses pessoais. Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja, tendo orado e jejuado. Eles os encomendaram ao Senhor em quem haviam confiado. Então, Paulo e Barnabé, eles oraram, pedindo a Deus uma liderança comprometida com Deus. E no momento em que Deus respondeu, escolhendo presbíteros, eles ficaram tranquilos, porque eram homens em que eles tinham confiado. Então, ore para que Deus estabeleça uma liderança comprometida com Ele. Hoje nós temos muito autoajuda e nós, infelizmente, nós somos levados a querer ouvir palavras boas, palavras de que nos elevem, que nos joguem para cima. E isso é muito perigoso, porque às vezes, se acostumando com esse evangelho água com açúcar,
desses homens que falam muito mais deles e apresentam muito mais as vitórias deles. Se isso é vitória, eu não sei. Eu questiono. Homens que estão nos púlpitos trazendo autoajuda e não evangelho de salvação. Se eu vou nessa onda, eu acabo fazendo o quê? Que o ensino da palavra de Deus não faça parte da minha vida. Então eu vou ficando fraco, 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 e eu vou acreditando em homens, homens, homens. E maldito o homem que confia no homem. É? Porque quando você tem uma liderança de Deus, e essa liderança é comprometida com ele, uma coisa você pode ter certeza: existe o ensino da palavra de Deus. Existe o evangelho pregado com compromisso. Existe um evangelho pregado com a veracidade bíblica. E nós estamos precisando disso. Irmãos, isso tem que ser uma oração diária. Me desculpe, entra aqui numa questão que é diária. Eu oro isso diariamente. Senhor, que o Senhor estabeleça homens e mulheres na sua liderança que estejam comprometidos contigo. Que se for preciso de morrer pelo teu nome, que morram. Mas que até a morte deles seja um motivo para mostrar ao mundo que Jesus Cristo é o Salvador. Pelo que devo orar, ore para que Deus estabeleça uma liderança comprometida com Ele e como nós estamos precisando. Que o Senhor te abençoe. E na próxima aula, nós vamos apresentar mais alguns tópicos sobre esse assunto. Fique com Deus. Tchau, tchau.